Graças a Deus, nós convidou mais gente do que o que nós tínhamos. Nós compramos 40 quilos de carne, era mais osso do que carne. Mas nós compramos no tempo. E nós saímos convidando todo mundo, gente. Olha, gente, eu vou casar. Eu era tão feio, parecia o cão chupando manga. Então todo mundo queria ver se eu ia casar mesmo. Era um milagre. Lógico, né, gente? E foi gente de tudo quanto é lugar. Aí Deus falou assim: esse pouquinho de carne aí, só um monte de osso, isso não vai dar para nada. Sabe o que Deus fez? Então, bem aqui nessa esquina, primeira, segunda casa, terceira casa, que é, não sei se a menina está aqui hoje, a da irmã da menina que estava aqui ontem, era lá que nós morávamos. A igreja, essa rua aqui, está vendo essa rua? Bem na frente ali, ó, nessa mesma rua, está a igreja bem na frente, então a pracinha está a igreja, foi lá que nós casamos. Sabe o que Deus fez? Espera aí, coitado do meu servo, é tão emocionado. Convidou tanta gente. Comprou 40 quilos de costela. Mais osso do que costela. E convidou mais de 200 pessoas. Oh, dó. Deus mandou uma chuva tão grande, que o povo não veio. Mas a igreja ficou lotada. Lembra disso, pastor Manel? A igreja não cabia de gente. Nós temos um vídeo até hoje ainda. E eu pensando hoje, meu Deus, imagina se aquele povo tivesse vindo. Gente, no mínimo eram umas 300 a 400 pessoas. E Deus mandou chuva, mandou chuva, mandou chuva, mandou chuva. E o pastor Manel dizia assim para nós: quando o casamento está com muita chuva, é porque vai ser muita prosperidade. E realmente foi. Os primeiros meses foi uma prosperidade danada. Moramos em 26 carros de aluguel que não dava uma. Uma bicicleta velha caindo nos pedaços. Um sapato velho arrancando solado. Eu ia pregar na igreja, era terno que os outros me davam, um terno batia no joelho, era gravata verde, calça amarela, aquela bagaceira danada, mas eu estava firme. Os primeiros anos foi tanta prosperidade que o sofá que a gente sentava, entrava, caía dentro. A cama tinha um tijolo. Fui dar uma namorada na minha esposa, quebrou cama com tudo, que não valia nada mesmo. Aquilo foi benção, tudo foi benção. Mas nós não parou não, irmãos. É parar porque a cama quebrou, nós continuamos alegre. Vamos até o final. A cama quebra, mas não aguenta. Estamos firme e forte. Tem crente que qualquer luta já para. Crente verdadeiro não para não. E nessa peleja danada gerou isso Samuel. Debaixo de luta. Samuel resolveu nascer prematuro de 8 meses. E os médicos disseram que o Samuel só tinha 20% de chance de sobreviver. Se fosse de 7 meses, sobrevivia. De 8, morria. Rapou a cabeça do Samuel. Eu estava lá no Mato Grosso pregando. Quando eu cheguei, eu vi aquele toquinho preto na incubadora. Esse é meu filho, meu Deus. Ah, Jesus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aí tinha que comprar aquele leitinã, ou leitezinho endemoniado de caro naquele tempo. Hoje é barato. Caro. Eu não tinha dinheiro de nada. Morando no fundo de uma igreja, uma pastora que era só o sangue de Jesus. Era luta para todo lado, mas nós de pé. Moramos num barracãozinho de 2 cômodos, que o banheiro era para o lado de fora, mas nós de pé. A Francesca tinha que ir fazer necessidade na casa da vizinha, porque nós não tínhamos em casa. Imagina, gente. Aleluia. Para banhar, eu ficava cobrindo ela aqui para o povo não ver. Misericórdia, Jesus. E eu dizendo: Deus é lindo, é maravilhoso. Ah, Jesus, mas como eu te amo. Uma vez, a Francesca resolveu ir trabalhar e eu ir pregar. Deixou o nosso filho mais novo, mais velho, Samuel, de alguns meses. E a minha irmã mais nova gosta muito dele. Quando era criança, levou para a casa dela. Quando o Samuel estava lá, o marido dela, que era bem branquinho, chegou e disse assim para ela: ei, tira esse fiote de urubu daqui, que eu odeio negro, eu odeio preto. A vida é assim. Por que o senhor está contando isso hoje, pastor? São feridas que se abrem, mas são feridas que se fecham. Os tempos passou, eu chorei muito, fiquei muito angustiado. Um filho seu pequeno, bebê, ser chamado de fiote de urubu, e teve que ir embora. A angústia, a dor, a tristeza não tinha tamanho. Mas essa mesma pessoa se machucou, quebrou a coluna em 2, 3 lugares. E nesse período, Deus já tinha usado uma mulher para cuidar da gente.
E quem foi lá levar comida, dar dinheiro e dar cesta básica? A gente. Feridas são abertas, mas feridas são fechadas. Você nunca pode ter vergonha das feridas que se abrem, porque logo elas vão fechar e vai ter um propósito. Segura, não parou por aí não. Quando Samuel completa 2 anos, nós quis fazer logo os filhos tudo rápido, para crescer tudo junto com a gente. Francisca tem o 2º filho, o Ismael. Quando o Ismael nasceu, se a batalha do primeiro foi grande, a da batalha do Ismael foi maior. Eu estava numa vigília pregando, e o Ismael estava nascendo. Era na véspera da Copa do Mundo, ano de 2002. Quando o Ismael nasce, a nossa surpresa, a Francisca chorou muito. A Cecília veio do Piauí só para cuidar dele, por isso que ele chama a Cecília de vó. E quando é dito para mim que eu olho os pezinhos do Ismael, os 2 pezinhos dele eram virados assim. E dentro da minha mente, as feridas emocionais são abertas. Sou um homem de Deus. Meu filho já nasce assim. Olha o outro como é que nasceu, olha esse agora. Mas não parou por aí a surpresa. Ismael nasceu completamente aleijado, não podia andar. Da cintura para baixo ele não tinha movimento. Ele não movimentava dos quadril. E por surpresa nossa, levamos eles em vários médicos. Entre eles 11 médicos. E todos os médicos diziam, não tem jeito. Não tem jeito. Ele nunca vai andar. Não tem como ele andar. Não podemos fazer nada. Ele vai andar arrastando pelo chão. Se ele andar, foi arrastando pelo chão. Mas uma coisa eu vou dizer para você hoje. Quando Deus não puder contar com 3 milhões de pessoas que Ele tira do Egito, quando Ele não puder contar com 3 milhões, Ele vai contar com 1.200.000 que esteve com Davi no meio da batalha. Se 1.200.000 não poder estiver com Ele, Ele vai contar com 600.000 homens que esteve com Moisés. Se os 600.000 homens não puder estar, não puder ser usado por Deus, fique tranquilo, Ele vai contar com 50.000 que voltaram com Zorobabel para construir Jerusalém. Se não tiver os 50.000, fica tranquilo, Ele vai contar com os 32.000 que tiveram com Gideão. Só que do meio dos 32.000 que tiveram com Gideão, 22.000 voltares, fica tranquilo, Ele vai contar ainda com 9.000, com 10.000. Se os 10.000, 9.700 voltares, fique tranquilo, não para não. Ele ainda vai contar com os 7.000 profetas que não curvaram perante Baal, perante a mesa de Jezabel. Se não tiver os 5.000, os 7.000, ele vai contar com os 5.000 que foram na segunda pregação de Pedro, que aceitaram a Jesus. Se não tiver os 5.000 da segunda pregação de Pedro, ele vai contar com os 3.000 da primeira pregação de Pedro. Se não tiver os 3.000, ele vai contar com 2.000. Se não tiver os 2.000, fique tranquilo, não para por aí não. Se não tiver os 2.000 para ele contar, ele vai contar com 600 que esteve com ele, com Jadel no meio da batalha. Se não tiver os 600, ele vai contar com os 300 de Gideão. Se não tiver os 300 de Gideão, fica tranquilo, ele vai contar com os 70 conselheiros que aconselharam Moisés. Se não tiver os 70, fica tranquilo, não para não desista não. Se não tiver os 70 para ir ao campo de batalha, ele vai contar com os 50 que foi procurar Elias quando ele foi arrebatado. Se não tiver os 50 que foi procurar Elias quando ele foi arrebatado, não para não desista não. Ele vai contar com os 33 valentes de Davi. Se não tiver os 33 valentes de Davi,
Fique tranquilo, não para não. Ele vai contar com os 24 anciãos, que diz santo, santo, santo é o Senhor. Se não tiver os 24 anciãos, fique calmo, fique tranquilo, não desespere. Ele vai contar com os 12 discípulos. Se não tiver os 12 discípulos, se um desviar, ele vai contar com 11. Se no meio dos 11 um negar ele, ele vai contar com os 10 leprosos que ele curou. Só que dos 10 leprosos, 9 for rebelde. Fica tranquilo, ele vai contar com 8 que entraram na arca de Noé. Só se dos 8 desistir, ele vai contar com os 7 que foram batizados em Atos dos Apóstolos, 7 diáconos. Se não tiver os 7, fica em paz, fica tranquilo. Ele vai contar com os 5 que foi com Pedro para orar para Cornélio. Se não tiver os 5, ele vai contar com os 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não tiver os 4, ele vai contar com 3. Qual os 3? Sadraque, Mesaque e Abednego, Pedro, Tiago e João. Mas se por acaso não tiver 3, ele vai contar com 2. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Mas se por acaso não tiver 2, fique tranquilo. Tiago capítulo 5, versículo 16 e 17. Fique tranquilo. Aonde estiver um de joelho dobrado, a oração de um justo vale. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Ei, pode não ter 3 milhões, pode não ter 1.200.000, mas tinha uma mulher que orava, e ela orando, e o Ismael rastejando, quando faltava 9 meses, 9 meses não, quando tinha passado 9 meses, o Ismaelzinho ficou de pé, e ele vem aqui Ismael, vem aqui, ele ficou de pé, com os pezinhos tortos, com a cintura que não movimentava, ele ficou de pé sozinho. Por quê? Porque tinha um que orava, tinha um que orava, tinha um que orava. Vem aqui, Francisca. Alá Madacana. Vem aqui, Samuel. Alá Machon Derebianai. Deus está dizendo: pode não ter 3 bilhões, pode não ter 1,5 milhão, pode não ter 600 mil, pode não ter 300 mil, pode não ter uma quantidade grande, mas aonde tem uma igreja que ora, aonde tem alguém que ora, há um milagre de Deus. Hoje o Ismael anda, o Ismael pula, o Ismael corre, o Ismael brinca, o Ismael joga, o Ismael está aqui para a glória de Deus. E olha aí o Samuelzão chegando. Quando o Ismael estava com 3 anos e 9 meses de idade, doutor Luiz Fernando disse: teu pai e tua mãe é muito usado, por que que tu tem que fazer tratamento dos pezinhos? Da cintura, que era incurável, Deus curou. Dos pezinhos, leva no médico. Pra quê? Alamahai. O Ismael responde. Quer responder, Ismael? Responde, por quê? É para eu estar aqui para dizer que Jesus te ama. Foi isso que ele falou para o médico quando tinha 3 anos e 9 meses. Para mim estar aqui para dizer para o Senhor que Jesus te ama. Eu estou sentindo a glória. Eu estou sentindo a glória. Cadê o Alisson? Vem aqui o Alisson. Vem aqui o Alisson e o Nivaldo, que carregava o Ismael pequenininho, engessado os pés, e dentro do ônibus as pessoas diziam: o menininho atentado, menininho custoso, pequenininho, já quebrou as pernas. Mas não, aí ó, esse aí que carregava ele para lá e para cá, nos braços. Jesus, eu estou sentindo a glória, eu estou ficando preto de tanta unção. Eu não sei o que você está sentindo, eu estou sentindo a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Deus está dizendo: eu estou sarando feridas aqui hoje, eu estou sarando ferida aqui hoje. E hoje você está aqui, você está vendo em sua frente um milagre, um milagre.